trouxe aqui para falar do amor dele. Então, você e eu fiz algumas músicas. Pode sentar, querido? Eu vou dar uma colher de chá para você sentar, porque agora você não vai poder sacudir, né? Fiz algumas músicas de sucesso. Eu quero cantar aqui só um textinho, amém? E, pelo amor de Deus, você não vai me interpretar mal, mas é só para lembrar um pouco. Porque às vezes a pessoa olha para mim e fala: pô, eu não lembro desse cara no Catinguelê, porque o Salgadinho sempre foi um cara mais focado, de uma época de 95, 96, que as gravadoras internacionais, que tinham os grupos de pagode, resolveram pegar um cara do grupo e trabalhar mais na imagem dele. Então do Sueto pegaram o Belo, pegaram o Negritude pelo Netinho, e assim por diante. No Catinguelê também chegou essa fase, onde aí pegaram o Salgadinho e tal, ficava mais fácil para trabalhar com essa divulgação. Então tem pessoas que às vezes podem olhar para mim e não vai lembrar. E você não vai lembrar de jeito nenhum mesmo, porque Deus mudou por dentro e mudou por fora. Eu estou muito melhor do que quando eu era do Catinguelê. Sabe por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente melhora. Então hoje você é melhor do que você foi ontem. E amanhã você será melhor do que você está sendo hoje. Só Jesus pode fazer isso aí. Amém? Então eu quero cantar uns trechinhos de algumas músicas minhas. Fiz músicas que Exalta Samba gravou, Sensação gravou. Sensação gravou uma música minha e do Carito Tateado. Eu já vi um refrão dela assim: e o nosso mundo de amor é muito mais que isso. Existe no meu olhar. Quem já ouviu isso aí? Eu sou o teu Narciso. E a irmã fez até uma cara assim, eu. Tipo, como eu sofri essa época. Ai, meu Deus do céu, é uma barata, né? A pessoa lembrar fica até triste, né? Isso trazia tanta alegria, né? Não, você vê que as pessoas ficam tristes quando lembram o passado. É interessante. E aí, fez muito sucesso no Sensação. Sensação gravou outras músicas também minha. Não tem como cantar um trecho de dois, mas vou ficar muito tempo aqui. E o Pérez, que é parceiro meu também, assim, de música, né? Não parceiro de caminhar comigo, porque ele tem uma vida diferente e tal. Shows, exaltação e tal, mas como composição a gente fez muita coisa. Uma das músicas que eu fiz muito sucesso assim: fazer o sol brilhar, ressuscitar o amor, iluminar meu céu, trazer teu calor, receber o amor que eu tenho pra te dar. Você não pode imaginar quanto eu quero sentir de novo. Sucesso fez no Brasil. E uma outra música que eu fiz também, já gravada pelo grupo Catinguelê, eu doidão saí de um pagode lá em São Paulo chamado Pires Bar. E nessa época eu já estava viciado no crack. Eu fiquei viciado 8 horas na cocaína e depois 7 anos viciado no crack. Eu vou estar contando rápido sobre isso. E a mãe da minha primeira filha, que era minha garota desde a época do começo do Catinguelê, como o Catinguelê ainda não tinha dinheiro nem nada, ela já estava comigo. E quando descobriu que eu estava usando crack, então ela não aguentou aquilo. A cocaína ela até segurou a onda, mas o crack, quando surgiu na minha vida, ela saiu fora. E eu entrei num estado de depressão profunda. E aquela melancolia e tal, e aí eu saí de um pagode, doidão, com um copo de uísque na minha mão, e pensando nela, falei: poxa, ela me abandonou, cara, a mulher na minha vida, eu amo, aquela coisa maluca e tal. E aí eu saí fora do bar, e naquela melancolia, naquela depressão, eu tomei aquele copo de uísque, quebrei o copo de uísque no asfalto, cheirei uma quantia de cocaína que eu tinha ainda na carteira, e eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, tinha uma lua muito grande. E ali, inspirado, eu comecei a falar com a lua. E surgiu uma canção que o Brasil cantou assim, ó: lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela sem ela. Tem gente, é briga. Tem gente apontando pro outro, lembra? Você lembra, né? Hã? Quem conhece? Quem lembra dessa música? Fala pra ela que sem ela não vivo, sem ela é o meu pior castigo. Vai dizer, se ela for eu vou sentir saudade, no menos tempo ficar feliz. Sucesso no Brasil inteiro. Só que sabe o que aconteceu? A lua não iluminou meu pensamento dela. Agora Jesus, através da boca de um pastor arretado, cheio de unção, falou comigo e disse assim: eu tenho um plano, uma obra na tua vida. No dia que eu tomei vergonha na minha cara e abri meu coração para Jesus, Ele mudou a história, Ele iluminou a minha vida. Então não importa qual é o calabouço que te enfiaram, não importa qual é o poço, não importa qual é o buraco, qual é a escuridão que te enfiaram, ou que você mesmo se enfiou. O único
único que pode tirar você desse lugar se chama Jesus Cristo. É o único capaz de entrar lá dentro, arrebentar com as trevas e colocar luz na sua vida e mudar a história. E aí, logo depois, mais na frente, a minha esposa, que é a minha esposa atual, né, que nós estamos casados há 15 anos, e ela engravidou e tal, e aí ela falou, olha, vai ser uma menina e tal. Eu falei, pô, legal, uma menina, sei o que, como é que vai ser o nome? Você escolheu o nome? Ela falou, olha, eu escolhi, falei os nomes, eu falei também alguns nomes, ela falou o nome, falei o nome. E aí, dos nomes que eu falei, ela gostou. Eu falei, pô, você gostou? Ela falou, gostei. Eu digo, então, para homenagear minha filha, eu vou fazer uma música para ela. E aí o Brasil conheceu assim, ó. Seu corpo é um mar por onde quero navegar, e no meu colo te minar. A boca tem um beijo tão gostoso de flor, né? Cada vez mais quero beijar. Meu cabelo cheiro bom que fica pelo lado. Eu vou ver o meu caminho de você. Inara, inara, que lembra? Pastor, eu vou caguetar todo mundo, eu sei que tá vendo. Corta a ceia, põe no banco. Eu tô vendo um pro outro, eu tô caguetando todo mundo. Inaraí, Inaraí, cura para minha dor. Eu sabe tudo minha flor, mas é pra falar de amor eu falarei. Mas é pra falar de amor eu falarei. Mas é pra falar de amor eu falarei. Jesus, até que enfim, sabe por quê? Porque pra falar de amor é só Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Enquanto a gente estava adorando outros deuses na macumba, se constituindo, bebendo, fumando, enchendo a cara, Jesus ali já nos amava. Porque a Bíblia fala que Jesus ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então se você entrou aqui como pecador ainda, porque somos pecadores, glorifica a Deus, sabe por quê? Porque Deus ele abomina o pecado. De repente o pecado que você cometeu ontem, ou cometeu já hoje de manhã. Ele abomina o pecado, mas Ele te ama. Ele está sempre apto a te receber e falar, eu te perdoo mais uma vez, vou te lavar, vou te ver. Abre o teu coração nessa manhã aqui. Glória a Deus. Então foram muitas canções que eu compus, mas no dia 22 de outubro de 99 me levaram para uma igreja, eu vou estar contando sobre isso aqui. E lá eu ouvi uma música diferente, era uma música gospel, uma música de adoração, uma música da harpa cristã. Eu odiava crente, eu tinha raiva de crente, meu Deus do céu, como eu não gostava de crente. Minha mãe era macumbeira, minha mãe era cartomante. Eu cresci vendo a minha mãe ler cartas de baralho para as pessoas e eu em casa. Então minha mãe não gostava de crente, meu pai, quando se separou da minha mãe, meu pai não era da Umbanda, ele era da Candomblé, mas meu pai era espírita kardecista. Então quando eu ia final de semana para casa do meu pai, que ele cuidava de mim aos finais de semana, meu pai me dava livros de Allan Kardec, Chico Xavier, e dizia que eu tinha que acreditar naquilo. Que aquela ali era a verdade, a minha mãe dizia que a verdade era os terreiros. E eu não sabia o que era. Eu sabia que existiam os crentes, mas não conhecia, nunca tinha entrado na igreja. Mas aquele dia que eu entrei na igreja, eles cantavam um louvor que mudou ali a minha história, ali mudou meu coração. Eu gostaria de cantar com você aqui. Ritmo de samba. Amém? Tchau, tchau, tchau. Assim. Espírito, verdade. Vocês, te adorando.
14, versículo 27, que tem um versículo interessante, onde Jesus nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, minha paz te dou, minha paz vos dou, minha paz vos dou, porém eu não dou como o mundo dá. Então ele fala assim: olha, eu tenho uma paz para te dar, mas o mundo também tem. Ele fala: eu tenho uma paz para dar para você, mas o mundo também tem uma paz para dar para você. Então, nós estamos aqui essa manhã buscando essa paz. Deus, o pastor Ricardo, eu vi uma ministração dele, ele falou uma coisa interessante. Deus, o nosso Deus é o único que pode dar paz na adversidade. Nosso Deus é o único que pode dar paz no meio da guerra. Deus nenhum faz isso. Milhões e milhões e milhões de Deus existem por aí afora. O povo levanta aí, o diabo levanta, o demônio levanta. Mas o único Deus que dá paz na luta chama-se Jeová Jireh, nosso Deus. É o Senhor. E as pessoas querem paz. O ser humano, ele anseja paz. No final de ano todo mundo faz a pombinha, o branco, não sei o que, não sei o que. Todo mundo quer ter paz. O preto, o branco, o loiro, o japonês, o pobre, não tão pobre, o rico, o milionário, eles querem ter paz. O cara tem 2 Ferrari na garagem, mas não tem paz. Ele quer descobrir como faz para ter paz, mas paz não se compra. Não tem como você chegar no mercado e procurar o garoto do mercado, falar onde fica a prateleira de paz. Eu preciso comprar umas 12 dúzias de paz. Não dá para você chegar na açougue e pedir 2 quilos de paz. Não, hoje eu não estou tão bolado, meio quilo resolve meu problema. Não tem como você comprar paz. Só que para dar paz na vida do ser humano chama-se Jesus Cristo. Ele diz assim: ó, eu deixo a minha paz eu te dou, mas eu não dou como o mundo dá. Então diz, o mundo dá uma paz. E agora tem pessoas no mundo buscando essa paz e eles estão encontrando. E agora no período de carnaval, muitas pessoas vão encontrar e vão desfrutar dessa paz que o mundo tem para dar. Vão arrumar um baita problema para a vida deles. Problema que eu arrumei um dia para a minha vida. Quem sabe você também arrumou. Mas enfim, Jesus entrou na nossa vida e nos mostrou que era verdadeira, que era de verdade a paz. Que é o nome dele, que é Jesus, que é a presença dele. Amém ou não amém? Eu achava que paz era ter um carrão, achava que paz era ter sucesso. Eu fui em busca desse sucesso e alcancei esse sucesso. Ganhei 2 discos de ouro. Quando eu entrei no grupo Catinguelê, foi interessante porque eles falaram: Juninho, sexta-feira que vem nós vamos ter algumas apresentações, mas depois da última apresentação nós vamos para um determinado lugar e nós temos que te apresentar. Eu fui o 7º componente que entrou no grupo Catinguelê. E quando chegou a toda sexta-feira, no último apresentação que nós fizemos, nós nos dirigimos para esse lugar. Esse lugar era um terreno de Umbanda. Mas o Umbanda para mim não era assustador, porque minha mãe me levava na Umbanda. Quando chegou lá, havia mãe de santo e pai de santo. E eles diziam que nós tínhamos que fazer uma roda de samba no centro do terreiro e tocar os instrumentos e cantar os pontos que eles entoavam. Então nós tínhamos que ali expressar o nosso talento, o dom que Deus nos deu para aqueles demônios. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então não tem por que você se olhar no espelho e se achar feia, se achar feio, porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. Se Deus te fez a imagem e semelhança dele, ele também não perdeu tempo, porque Deus não perde tempo. Muitas vezes nós perdemos tempo assistindo televisão quando podemos estar lendo a Bíblia. Nós somos peritos em perder tempo. Agora, Deus não perde tempo. Se Deus não perde tempo e te fez a imagem e semelhança dele, ele também colocou na sua vida um talento e um dom. Porque dom e talento é do Espírito Santo de Deus. Ele é perito nisso. E se tem uma coisa que eu e você um dia vamos ter que responder a Deus, é sobre o que fizemos com o nosso talento. Você vai ter que dar conta do teu talento para Deus. Tem que dar conta, você vai ter que prestar conta. Você não vai ter que prestar conta do teu carro, porque carro não vai para o céu. Você vai ter que prestar conta do teu IPTU, do TPU, não vai, suas coisas ali, está tudo aí. Mas você vai ter que prestar conta do teu talento. Do teu talento para evangelizar. Do teu talento para pregar, para cantar, para tocar, para varrer a igreja. Para chegar mais cedo, para ajudar o pastor. Talento para carregar a bolsa do pastor. Enquanto ele sabe, isso aqui é talento. É humildade, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém. Talento é isso. Eu entendo como isso. Submissão. E nos expressávamos ali, e havia uma entidade que chamava-se Sunset, que significava 7 orixás. Então significava um orixá para cada componente do grupo Catinguelê. Então o orixá prometeu para Salvadinho, para Marco, para cada um, para o Juninho, dinheiro, fama, sucesso, mulher, disco de ouro e prosperidade.
Nós ganhamos dinheiro, ganhamos sucesso, mulheres, disco de ouro, carros importados, porque o Brasil viu isso. Agora, prosperidade, eu só encontrei no dia 22 de outubro de 99, quando tomei vergonha na minha cara, entrei dentro da igreja do Senhor e aceitei Ele como meu Salvador. Porque a prosperidade está no nome de Jesus. Você quer ser bem-aventurado, quer ser próspero? Ouve a palavra e obedece, porque em Deuteronômio está escrito isso, 28. Aquele que ouvir e obedecer, e aí virão sobre ti as bênçãos e te seguirão. É prosperidade. Mas tem que ouvir e obedecer. Amém ou não amém? Amém. Nossa, que amém bonito. Amém ou não amém? Amém. Oh, glória, tem uma igreja de crente mesmo, hein, pastor? Glória a Deus. Aquelas promessas do demônio, então, começaram a ser feitas através daqueles pactos que nós fazíamos, e nós começamos, então, a subir, gravarmos. Veio o primeiro CD, aliás, o primeiro disco, o primeiro disco de ouro, o segundo disco de ouro. E eu dizia para minha mãe, um dia eu vou ser famoso, um dia eu vou fazer sucesso. A senhora não vai ter mais que lavar a louça, passar roupa, porque eu vou pagar uma empregada para a senhora fazer tudo isso. E eu vou tirar a senhora daqui dessa periferia. Bom, nós vamos ter dinheiro. Isso quando eu ainda não tinha, eu já almejava isso. Eu era um sonhador. E sonhar não é errado, você tem que ser um sonhador mesmo. Deus te fez para você sonhar. Você tem que sonhar para que Deus concretize os teus sonhos, os teus objetivos, os teus projetos. Amém ou não amém? Amém. O grande erro meu lá atrás é que eu entreguei meus sonhos na mão do Deus errado. E o Deus errado realizou. Isso custou um preço muito caro. E só não custou a minha vida, porque Deus tinha um plano e me livrou de tudo que é morte, agosto de morte. Está entendendo isso? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, e aí os shows Brasil, para tudo quanto é lugar, eu já não voltava para casa da minha mãe. O Catinguele montou um escritório muito bem montado, então eu ia para o escritório e ficava dentro do escritório. E ali levava as fãs, orgias, droga, bebida, dava o horário do próximo show à noite, ia pro show, minha vida era escritório e show. Escritório e show. E minha mãe ficou largada. A primeira pessoa que eu abandonei foi a minha mãe. A Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe. A primeira pessoa que eu abandono foi a minha mãe. E eu quebrei a minha cara. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma época em que ninguém quer honrar ninguém. Poucas pessoas me honram, como o pastor está me honrando de trazer hoje aqui na igreja. Poucas pessoas têm me honrado, como o pastor Ricardo tem me honrado. E eu tenho procurado honrar ele, porque isso é uma troca. Não é uma troca de interesses, mas a vida é isso. Você tem que honrar as pessoas. Você tem que fazer por alguém, honrar o teu próximo. Vivemos uma época onde filho não honra mais mãe, não honra mais filho, honra Orkut. Filho honra MSN, eu não sou contra isso não, porque eu tenho todas essas ferramentas e é uma grande bênção se você souber usar para o reino de Deus e até para a sua vida. Mas nós vivemos uma época assim. Honra o teu pastor, honra a tua liderança. Eu, para mim estar hoje aqui, o pastor conhece meu pastor, meus pastores. Minha pastora sabe que eu estou. Minha agenda passa a mão na minha esposa, minha esposa leva para a pastora fala, ela olha para ver qual dia que eu posso ir antes de eu confirmar, ou de ligar para ele que ele confirma. Tem culto que ela olha assim e fala assim, Juninho, você vai estar aqui, tá? Você vai estar não sei aonde e tal. Filho, esse dia você não pode. E às vezes é aquela agenda, pastor, linda. Eu falo, esse dia não pode, pastor? Não, mas por quê? Vai ter algum congresso da igreja, alguma coisa grande, tal, eu preciso estar aqui? Eu falo, não, filho, não. É que nesse dia aqui eu quero que você chegue mais cedo para colocar as cadeiras, arrumar as cadeiras para o povo e colocar água gelando para o povo beber, porque eu não vou poder estar aqui, você que está aqui. Eu falo, amém, pastor. Ireis, mas não tem que, né? Mas eu obedeço. Amém, pastor. Glória a Deus. E aí, por falta de uma agenda e por essa atitude, Deus me abre mais 10. Sabe o que acontece? Obedece. Honra a tua liderança. Honrar o pastor, todo mundo quer honrar. Que é o pastor. Agora, honra a tua líder do grupo de louvor. Honra a tua líder do grupo de oração. Obedece. Obedece a Deus. Honra a palavra de Deus. Amém ou amém? O tempo foi passando, irmãos. E o Catinguele era aquela situação. Aí veio as drogas, 8 anos viciado na cocaína. Até um dia eu comecei a faltar nos shows, faltar em tudo quanto é programação do grupo. Eles se reuniram e falaram, Juninho, você tem que escolher o Catinguele o grupo. Você traz traficante pro camarim, você está faltando no show, você falta nos ensaios, você falta em tudo. Você troca banjo em droga, quando a gente tem que comprar banjo novo para você resolve, o Catinguele é o grupo. Eu falei, já que eu tenho que escolher, eu saio do grupo. E saí do grupo. Quando eu saí do grupo, tive que sair do escritório, onde eu morava praticamente. Voltei para onde? Para casa da minha mãe. Cuidado, que as pessoas que você despreza hoje, amanhã pode ser o teu único ombro amigo
amigo para você chorar com as mágoas. Pedir oração. Por isso que a gente não pode menosprezar as pessoas. Por isso que a gente não pode menosprezar aquele irmão que muitas vezes chega com uma roupa que você sabe que não é de grife. Que chega com um carro que muitas vezes é um cuzão. Não pode desprezar as pessoas. Porque amanhã depois você pode pensar nessa pessoa. É verdade. Aí eu vi isso. Fala, Deus, tá ligado que tem esse negócio. É tão legal quando ele tem isso, porque Deus está falando. Né? Eu voltei para casa da minha mãe me recebeu, bati palma. Meu filho, o que aconteceu? Muito tempo comigo. Falou, ó, mãe, me tiraram do grupo por causa que da droga. Eu falei, falou, meu filho, não tem problema, meu filho. Eu sou tua mãe, aqui ainda é tua casa e o teu quarto ainda está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a mãe não abandona o filho. O pai às vezes não tem paciência. Sabe o que o pai faz? O pai faz assim, você é maior de idade? Então, meu irmão, se vira. Vai cuidar da tua vida. É assim ou não é? É. A mãe não. A mãe do filho pode ser um safado sem vergonha, não valer um ponto. Mas ela olha para ele, ela vê todos aqueles defeitos. Mas o coração velho da mãe. Olha, fala, meu bebê. O cara tem 1,90 m, 100 kg, meu bebê. Meu filho, ela lembra que foi ela que sofreu as dores de parto, amamentou, né? Aqueles golfos. E tudo ela que suportou isso. Eu acho que minha mãe viu isso e minha mãe então me recebeu. Eu faço morar na casa da minha mãe. Só que em depressão profunda, porque a mãe da minha primeira filha me abandonou e agora fora do que eu tinha ler. A depressão veio. A cocaína parou de fazer efeito. Eu cheirava muita coca, mas a cocaína não virava mais na minha cabeça. Eu precisava de uma droga mais potente, surgiu o crack. Primeira pedra, segunda pedra, me viciei. Foi terrível. Eu comecei a desfazer de tudo que eu havia conquistado no grupo. Resumindo, um dia minha mãe entrou no meu quarto. Eu estava caído no chão, estava pesando 45 quilos. Eu encurvei de tão magro que eu fiquei. Eu usava uma bermuda por baixo, 2 calças para não cair. Mesmo assim, eu no esqueleto humano. Eu troquei tudo que eu tinha conquistado durante o tempo do grupo. Joias, instrumentos, roupa, tudo. Eletroeletrônicos. Minha mãe chegou e encontrou eu com um colchão no quarto e caído. E ela chorou e falou, meu filho, o que aconteceu? O que você se tornou? O que você virou? Eu tinha virado um craqueiro, humano. Sem tomar banho, barbudo, cabeludo. Minha mãe então ia trabalhar e aí eu não tinha mais o que trocar. Roubava minha mãe e trocava nas coisas. Batedeira de couro, botijão de gás. Aí minha mãe um dia não aguentou, me pegou pelo braço, me puxou para fora e falou assim, olha, some da minha vida, eu não aguento mais isso. Teu pai não te quis, tua mulher não te quis, catingueiro não te quis, amigos aqui que cresceu com você não te quis. E eu também não quero, porque eu não aguento mais isso. Minha mãe tinha um quarto na casa dela que era o melhor quarto, onde ela guardava todas as imagens de Umbanda e Candomblé, onde ela acendia velas de 7 dias, umas guias de pão no pescoço e umas caixinhas de incenso que ela acendia na casa, escrito abre caminho, e abre caminho mesmo para o inferno. Minha mãe não aguentou aquilo, me pegou pelo braço, abriu o portão e me empurrou para fora e mandou subir, porque minha mãe não aguentou aquela situação. Os deuses que minha mãe ali servia não deram suporte, não deram condições, não deram estrutura para lidar com o problema daquele. Eu não sei qual é o teu problema aqui nessa manhã, mas o que eu quero te dizer é que aqui não é casa de candomblé, não é casa de umbanda, é a casa de Jesus Cristo, casa de Deus. E meu Deus vai te dar estrutura para você passar por essa luta. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. A Bíblia diz ainda que a mãe que amamente seu filho abandone esse filho, existe um Deus que não abandona. E a minha mãe não amamentava eu não, já era um cavalão. Minha mãe não aguentou, me jogou para fora, aí foi terrível. Irmãos, fui morar nas ruas de São Paulo. 2 discos de ouro, música de sucesso, agora eu era mendigo. Morei 3 anos e meio nas ruas de São Paulo, 1 ano debaixo do viaduto Santa Cecília. Parei de tomar banho, cheguei a ficar 2 meses, 60 dias sem tomar banho. Então eu fumava o crack, dava desarranjo no intestino. E eu defecava e saía assim pela rua. Eu entrava dentro do ônibus para ir de uma região para outra. As pessoas iam no cobrador e falavam, ô cobrador, tira esse cara daqui, cara, porque ninguém está aguentando o cheiro ruim dele não, cara. Você abre a porta para o cara desse subir, o cobrador mandava parar o ônibus e assim, ele falava assim, rapaz, desce aí no próximo ponto, porque ninguém está aguentando o teu cheiro aqui. Eu ia para cima do cobrador, batia no peito, falava, quem que é, cobrador? O que, mano? Tá tirando eu? Você sabe quem eu sou, cobrador? Eu queria dizer, cobrador, você não me conhece não, eu sou o Juninho do Banjo do grupo Catinguele. Não era. Eu estava quebrado, arrebentado, mas o coração soberbo e orgulhoso. E tem pessoas que estão assim, quebradas. Casamento quebrado, vida financeira quebrada, emocional quebrado, mas o coração duro e orgulhoso. Ele deixa Deus trabalhar.
Deus me quebrou, sim, me quebrou por fora, mas também me quebrou por dentro, um pouco depois. E Ele me deu um coração novo, um coração de filho, um coração de adorador. E é isso que Deus quer fazer com você, querido. É isso que Deus quer fazer com você. O Batista está escrito: embora te eleve como águia e ponha teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Juninho, Deus derruba, a Bíblia fala que derruba. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas que Deus exalta os que se humilham. Se humilham perante Ele, que confiam nele, que acreditam nele, que se humilham a Ele. Embora eu morasse na rua, eu ganhava dinheiro, porque minhas músicas estavam tocando. Eu era um mendigo que ganhava 25 mil por mês. Então eu ia na ECAD, receber os direitos autorais, foram aproximadamente 50 músicas de sucesso, Exaltação, Sensação, Grito do Cavalo, um monte de gente. Então no final do mês eu ia receber o meu direito autoral. Quando eu chegava lá, o diretor financeiro tinha que ligar para o gerente do banco, ali perto de São João, em São Paulo, Ipiranga com São João, e ele ligava para o gerente e falava: rapaz, eu preciso fazer o pagamento do compositor aqui, é o Juninho do Banjo, Nelson, Laulindo, tal. Só que é o seguinte, o cara virou nóia, o cara mora na rua, ele não tem documento, não tem conta para depositar. E eu preciso pagar, fazer o pagamento dele. Eu vou escrever aqui, então o que ele fazia? Ele escrevia um bilhete e assinava. Eu pegava aquele bilhete, ia até o banco, né? O diretor financeiro me dava o bilhete, eu ia até o banco para receber, e aí tinha que procurar o gerente e tal, e dava o papel para o gerente, ele lia e ali fazia o pagamento. Mas às vezes quando eu ia receber, eu ia e levava um monte de mendigo comigo para dentro do banco. Irmãos, era terrível. Porque imagina você pagando uma conta e entrar um monte de mendigo. Eu ia com um monte de mendigo, os caras sabiam que a minha história, que eu ia ganhar dinheiro naquele dia, né, aquele mês. E aí entrava aquele monte de paranoia, coitão no banco. Então eles tinham uma estratégia. Quando o cara chegar, já ficava um cara pronto do banco me aguardando. Então eu chegava, ele já me pegava, fazia eu assinar o papel provando que eu tinha recebido, me dava o dinheiro, eu colocava 5 mil no pé, 5 mil no outro, e papai ia para a Praça da Sé. Então você já viu aquela história assim, que diz assim, ó, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada? Era eu. Tinha muito, mas não tinha nada. Está lá no Salmo 37, braço dos ímpios se quebrarão. E o meu braço era o braço do meu direito autoral. Eu fumo, eu cheiro mesmo, quem cuida da minha vida sou eu, pago minha droga com meu dinheiro. Eu tenho grana, eu posso ser mendigo, mas no final do mês eu ganho 25 mil por mês. Sabe o que aconteceu comigo? O braço dos ímpios se quebrarão, quebrou. Mas a Bíblia diz: o Senhor sustém os justos. Ou seja, muitos podem até quebrar aí fora, mas você não quebra, tua empresa não quebra, teu ministério não quebra, tua família não quebra, porque Deus é na sua vida. Aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. E na verdade o sangue de Jesus justificou a toda a humanidade. O problema é que boa parte dela já tomou posse desse sangue, boa parte dela não tomou posse desse sangue. Eu espero que se você ainda não tomou posse desse sangue na sua vida, você vai sair daqui com o sangue de Jesus na sua vida. No livro da vida também. Amém, amém? O tempo foi passando, irmãos, terrível. Eu ia de um lugar para o outro, aí fui para uma favela e lá fiquei muitos meses. Então, para usar droga, eu comprava pedras de crack e entrava no bueiro. A Boca de Lobo, favela do Jardim Maria Luísa, na zona sul de São Paulo. Eu entrava lá no bueiro, colocava um bloco e ficava fumando crack. Porque tinha dia que eu queria fumar todo o crack da face da terra sozinho, não queria dar crack para ninguém. Eu queria me isolar e fumar o crack só. Para mim me esconder dos caras, eu entrava no bueiro, embaixo da terra. Então eu ouvia os caras lá em cima, me chamando: cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Ninguém sabia, eu estava enfiado no bueiro. E li uma dessas. À noite eu senti umas pelicadas nesse pé. Quando eu acendi o isqueiro perto do meu pé, para ver o que estava pilicando, haviam 2 ratazanas roendo o peito desse meu pé aqui esquerdo. E eu peguei o isqueiro e acendi perto do meu pé, aqueles bichos saíram e eu vi o meu pé começando a ser comido por rato. Eu entrei num estado de choque dentro do bueiro. E eu me lembro como se fosse hoje, porque eu joguei o cachimbo para um lado, o isqueiro para o outro, dentro do bueiro, eu dei um grito. Eu falei: Deus, porque eu sabia que Ele existia. Minha mãe me levava para o terreiro, e lá no terreiro Ele estava lá, era Ele, eu via Ele. Era uma cruz, aquele cara na cruz era Jesus, cara. Era Ele era Deus. Eu lembrava dele. Um Jesus na cruz, todo ensanguentado, arrebentado, cabisbaixo, eu lembrava dele. Mas aquele Jesus não resolve, não tem condições de resolver. O Jesus que eu precisava, que cura, salva e liberta, Ele passou pela cruz, mas no 3º dia Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Jesus está hoje aqui, ó. Eu falava: Deus, por quê? Por que, Deus? Eu estou sendo comido, vivo por ratos. Por quê? Por que as minhas músicas fazem sucesso? Mas a minha vida é um fracasso.
gosta de mim, por que eu não morro? Não me mata logo, porque não dá uma overdose, alguém não me mata. Eu dizia isso dentro do banheiro chorando. E eu imagino, porque posso imaginar, quando eu dizia isso, Jeová, que a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que assenta-se sobre a terra, faz a terra trono, levantava do trono dele, sacudia a indumentária, olhava para mim dentro do poeiro, porque a palavra do Senhor disse que os olhos do Senhor ardem como chama de fogo, não tem como escapar do olhar de Deus. Era como se Deus me olhasse para mim, vejo eu e dizia: meu filho, mal sabe você que tudo que você está passando vai servir como um grande testemunho e você vai glorificar meu nome. Quem sabe, querido? Quem sabe? Eu não sei o que você está passando, mas olha só, Deus manda dizer para você nessa manhã, tudo que você está passando, tudo que você tem passado, Deus está olhando, Deus está vendo. Cada oração que só Deus está colhendo. E você vai viver um grande testemunho de Deus. Você vai ter marca do Evangelho nas tuas costas. Amém, glória a Deus. Não tem como ter marca se não tem primeiro sofrimento. Não tem como ter um casamento restaurado se o casamento não estava destruído. Não tem como ter vida, ressurreição, se não houvesse morte. Lázaro ressuscitou, mas primeiro teve que morrer. Não tem como Deus trazer abundância na tua vida se um dia não houve escassez. Então Deus, Ele permite situações. Amém ou não amém? Amém. Ele permite. Mas Ele permite, mas no final o nome dele é glorificado e você é abençoado. Amém. O rato comeu meu pé infeccionou, inflamou. Todo esse lado inflamou. Então uma mulher que me conhecia na época do grupo, uma senhora, na favela, ela fazia curativos. Então todo dia eu tinha que ir lá e ela limpava e fazia curativo. Então eu tinha que ir lá todo dia. E uma dessas vezes que eu fui, encontrei com a Hélia, minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha 14 anos de idade. Ela era fã do grupo Catinguelê. Então todo show do Catinguelê ela ia lá naquelas meninas que falavam tudo na frente, sabe? Só que eu saía com algumas garotas e ela desprezava muito. Saía com ela uma vez ou outra, como me dava na cabeça. Por quê? Porque das garotas que eu saía, ela era mais pobre, era mais mal arrumada. Então eu entrava no show e aí eu já procurava ela. E aí eu falava pro Salgadinho, eu via ela e falava: "Ih, Salgado, olha lá, aquela menina veio de novo no show, mano, com a mesma roupa que ela veio no outro show", e ria na cara dela. Às vezes ela mandava me chamar no camarim, o segurança vinha: "Ô Julinha, menininha lá, Hélia, você tá mandando me chamar lá, quer falar com você?" Eu falava: "Mano, fala comigo, depois eu dou com ela, né? Depois eu toco uma ideia com ela." Desprezava ela. 3 anos depois, com o pé comido pro rato, olha como o mundo dá volta, né? Eu fui na casa daquela senhora fazer curativo, porque eu entro no quintal daquela senhora, quem estava parado no quintal? A Hélia. Estava com 17 anos já, né? Bonita, com uma outra roupa. Quando eu bati o olho, eu falei: "Rapaz, aquela menina." Que menina? A que eu desprezava. Olha mais uma vez. Aquela menina. Ela olhou pra mim e falou algumas coisas, uma das coisas que ela falou assim: "Juninho, eu ainda te amo." Eu falei: "O quê? Eu amo você ainda." Eu falei: "Amiga, você é louca." Eu saí do Catinguelê já vai fazer uns 3 anos. Eu moro dentro de um carro abandonado aqui na beira da favela. O rato comeu um pedaço do meu pé e eu estou vindo fazer curativo. Eu falei: "Não, eu sei que está todo mundo comentando que o rato comeu o teu pé, que você está fazendo curativo aqui." Foi assim que eu descobri que você estava vindo aqui. Era um sábado. E ela falou: "Juninho, vai ser quinta-feira na minha casa pela manhã pra gente tomar, no mesmo lugar, pra gente tomar um café da manhã junto." Quando ela falou isso, eu falei: "Meu charme ainda está irresistível." Tinha charme não. Tinha a mão de Deus. Amém. Preparando uma mulher para mim. Queria caminhar comigo pelo lado da sombra da morte. Queria ser uma comuna. A mulher santifica o marido. Então por isso que eu falo: se eu estou aqui, eu devo também isso a ela. Passamos a nos encontrar. Tomei um dinheiro lá de uma música que eu fiz, mobilamos uma casa. Eu não tenho nem como falar, destrinchar isso aqui. Enfim, minha mulher engravidou, nasceu a Inaraí, eu já falei isso aqui. Quando a Inaraí nasceu, ela nasceu no dia 26 de dezembro de 97. No dia 18 de dezembro de 97, eu assinei a música na Warner para o Catinguelê, para liberar para o Catinguelê gravar. No dia 18 eu assinei, o diretor financeiro falou: "Juninho, volte aqui no dia 22. Porque o único que a gente vai fazer o pagamento vai ser você. Porque o Catinguelê, os outros compositores, só vamos pagar no ano que vem." Já encerrou. Final de ano, já dezembrão, final de ano. O único que a gente vai pagar vai ser você. Por quê? Porque a tua esposa está grávida. Grávida da Inaraí. E a Inaraí, a música Inaraí vai ser a música que a gente vai bater no Brasil inteiro. Então nós vamos fazer o pagamento para você. Eu falei: "Beleza." Voltei lá, dia 22 com a minha mulher. Peguei quase 30 mil em dinheiro. Não deram cheque, não deram em grana. Eu tinha R$1 de trocado, dei R$1 na mão da minha esposa. Falei: "Pega esse R$1, pega o ônibus, volta para casa que eu já estou indo."
Ela falou, Júlio, pelo amor de Deus, eu vou te passar com todo esse dinheiro. É a chance de a gente recomeçar a nossa vida. Nossa filha está para nascer, a gente não tem nada. Essa casa está vazia, porque eu trocava tudo no meu sol. Falei, volta para casa que eu já estou indo. Dia 22. Ela foi para casa, e dia 22 de dezembro eu fui para um lugar em São Paulo chamado Santo Amaro, Largo 13 de Maio. Comecei fumando crack no Largo 13 de Maio. Dia 22, 23, 24, 25, Natal, 26, o dia que a Naraí nasceu, eu só voltei para casa no dia 27. Voltei sem nada, fedendo, podre. Minha filha não tinha enxoval. Os enfermeiros ficaram com tanta pena da minha filha que fizeram vaquinha para comprar fralda para Naraí. O Brasil cantando Inara, e Naraí nasceu, não tinha roupa para colocar. Isso a Rede Globo não te contou, né? O Globo também não te contou. Contou o sucesso. Mas por trás do sucesso, o bastidor do sucesso, isso não chegou até você. Por isso que Deus me tirou daquele lugar para te falar para você, vale a pena servir a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pouco depois nasceu meu outro menino, meu outro filho. E aí, crack, agora sofria eu, minha esposa, meus filhos. Eu saía na rua, o diabo falava, quer crack? Eu dizia, quero, eu ouvia. Eu não tinha mais dinheiro para fumar o crack. Ele falava, no lixo do vizinho tem pedra de crack. Então eu saía na rua e via na frente das casas os lixos. As pessoas colocam para o lixeiro apanhar. Quando o diabo e a voz maligna dizia para mim que no lixo do vizinho tinha crack, eu passava na rua e pegava todos os sacos de lixo. Levava para dentro da minha casa. Chegava na sala, despejava, entrava dentro do lixo e ficava procurando o crack. E o que eu cismasse que era crack, eu punha na boca por dia. O cheiro ruim subia em casa, minha mulher levantava, olhava para mim na sala e chorava. E foi muitas madrugadas que eu via minha esposa olhando para mim na sala, chorando, com a mão fechada e escovando a parede, e dizendo, amor, sai desse lixo. E dava socos na parede e falava, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Eu não tinha força para sair daquela situação. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Eu não sei quanto tempo está durando a tua noite, eu sei quanto tempo durou a minha. 15 anos de droga. Quanto tempo está durando a sua? O pastor falou, o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de noite. E tem uma outra história de uma outra mulher também, que a Bíblia diz 18 anos, encurvada. Uma enfermidade encurvada. A mulher do fluxo de sangue ainda teve força, embora fraca, para tocar na orla. Já a de 18 anos de sofrimento encurvada, nem força para tocar no mestre ela teve. Mas Jesus de longe lançou uma palavra. Se você tem força, toca nele hoje. Se você não tem, não se preocupe, porque ele vai lançar uma palavra e vai tocar o teu coração. Porque ele é a palavra da vida. A mulher chora, minha mulher nunca me abandonou. Eu chegava em casa às 5 da noite, drogado, caía no quintal, não tinha força para abrir a porta. Minha mulher levantava de manhã para passar, o que minha mulher fazia? Me achava no quintal, me pegava pelo ombro, me arrastava para dentro de casa. Me dava banho, fazia curativo nos meus lábios, porque o bico do cachimbo do crack, na noia, o isqueiro, então virava brasa, e aquilo queimava. Ela fazia curativo, pegava fubá, fazia pirão, 25 mil por mês, e minha casa só tinha pirão para comer. Soprava, colocava na minha boca e dizia no meu ouvido, amor, você vai ficar bem. Ela não conhecia o replepleu do céu. Ela não era do grupo de louvor da igreja, ela não era do grupo de intercessão, do ciclo de oração, ela não era pastor, não era. Mas havia já no coração dela algo chamado amor ágape, que suporta, que supera, que está faltando na vida de muita mulher que se diz mulher de Deus. Que já está perdendo a paciência com o marido, perdendo a paciência com o filho. Coloca a mão no teu coração, creia em Deus, porque Deus tem uma promessa para a tua vida. Um dia eu bati na minha esposa, chego de manhã em casa, depois de ter usado droga, ela estava com o olho roxo. Falei, amor, o que aconteceu? Você não lembra? Eu não lembro. Falou, Júlio, você me bateu, olha o que você fez comigo. Júlio, eu estou tuberculosa, passava fome. A mulher fumava 3 maços de cigarro por dia, passava fome. O negócio dela era tomar café e fumar cigarro. Emagreceu, tuberculosa. Júlio, eu estou tomando remédio forte. Eu não estou podendo mais amamentar essas crianças. O dinheiro que eu estava juntando, que os vizinhos têm tanta pena da gente, eu estava juntando as moedinhas para comprar uma lata de leite. Ontem você me bateu, e olha o que você fez comigo. Júlio, você precisa de ajuda. E eu não lembrava que tinha feito tudo com ela.
tua mãe ligou aqui, tua mãe falou que conheceu 2 pessoas que querem te ajudar. Eu falei, não, minha mãe vai pro terreiro de novo para rapar a cabeça. Eu não quero ir pro terreiro de novo. Minha mãe levava eu direto, uma banho de acordo. Não, eu não quero, não, Júnior, parece que dessa vez foi diferente. E havia sido, porque um dia minha mãe estava lavando louça, cantando ponto de macumba, como ela fazia assim, tinha mania de lavar louça e cantar os pontos. Minha mãe odiava crente, quando os crentes iam evangelizar, minha mãe pegava aquelas latinhas de tapeué, ela mora no sobrado, mirava no portão e lá do sobrado ela jogava as latinhas de tapeué nos crentes que ia lá pregar para ela. Mas um dia ela estava lá cantando os pontos e lavando a louça, batendo palma. Ela abriu a janelinha e olhou no portão. Quando ela olhou, tinha lá 2 pastores, pastor Abel e pastor Antônio. Um dos pastores olhou pro rostinho da minha mãe lá na porta e falou assim: ei, dona! Não fecha a janela não, dona! Desce aqui que eu tenho algo de Deus para falar para você! Segundo minha mãe olhou e falou: pastorzinho desaforado. Que negócio? E desceu. Parou na frente do portão. O pastor, usado por Deus, falou: olha, dona, sua vida está assim, assim, tem acontecido assim, assim, Deus está me revelando isso. Ele falou: pastor, como é que você sabe disso? Agora deu dos crentes fazer fofoca da minha vida. Mas não era fofoca gospel. Era Deus usando aquele homem ali específico. Enquanto o pastor falava, o outro ficava quieto. De repente ficava quieto, deu um pulo e falou: dona, Deus me mostra a minha alma. Quando a senhora tinha 10, 11 anos de idade aproximadamente, num canavial, um bicho chamado barbeiro te mordeu. Você pegou doença de Chagas. E Deus manda te dizer que está te curando hoje, curando teu sangue, curando teu coração dessa doença. Você sabe disso, pastor? E aí ele falou assim para minha mãe: e para você ver que é Deus, você tem um filho, não tem? Ele falou do filho, ela de saber. Começou a chorar. Tocou na maior ferida. E Deus é perito em tocar em ferida. E quando ele toca para ficar. Não, ele toca para curar. Se ele tocou na tua ferida hoje, deixa ele tocar mais, que ele quer te curar. Minha mãe falou: eu tenho um filho, pastor, mas eu perdi meu filho. Perdi meu filho nas drogas. Pastor, sabe aquela música? Nara, que meu filho que fez? E aquela lua, vai iluminar foi meu filho. Pastor, dava gosto de ver aquele menino cantar na televisão. Ganhou 2 discos de ouro, tinha carros importados, tudo mais hoje. Meu filho, que louco, pastor. Tá louco, mental. Você acredita? O rato comeu o pé dele. Não sei como aquela mulher aguenta ele até hoje. Já tentei de tudo. Não tem mais jeito. O pastor falou: dona, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma obra na tua vida e na vida desse filho teu. Ele falou: aquilo não tem jeito. Eu já não era mais o filho, eu já era aquilo. Aquele papo dos 2, minha mãe falou: entra aqui em casa. Levou os 2 pastores dentro da casa dela, levou lá no quartinho. Ela guardava as imagens. Falou assim: pastor, está vendo esses deuses todos? Eu sirvo a eles há mais de 40 anos. Agora você está querendo dizer para mim que teu Deus, o Deus que fica lá na igreja, dando aleluia e glória a Deus, que esse Deus vai fazer pelo meu filho? Que isso tudo junto não fez? Eu estou dizendo isso mesmo. Minha mãe falou: pois, pastor, se o teu Deus ajudar o meu filho, eu pego uma marreta, eu quebro tudo isso aqui, vou para a tua igreja e sirvo o teu Deus junto com você. Jeová levantou do trono dele mais uma vez. Eu imagino, porque posso imaginar Deus falando: hoje eu entro na vida dessa mulher, na história dessa família. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12: desde os tempos de João Batista, olha que faz muito tempo, até os dias de hoje, que o reino é conquistado pela força. Sabe que força é essa? Força de não desistir, força de orar, força de acreditar, força de vir para o culto, força de ofertar na igreja, de dizimar. Quer conquistar? Força. Tereza pensou: mas tem de bom. Amém? Minha mãe ligou para a esposa e falou: traz o Júnior aqui. Porque minha mulher disse que era 2 pessoas, não podia dizer que era crente. O que minha mulher fez? Chamou uns amigos, pegaram uma corda, amarraram meus braços, outra amarraram minhas pernas. Porque senão eu fugia. Então eu fiquei um dia e uma noite amarrado na cabeceira da cama para passar o efeito de droga. E eu acho que daí surgiu a frase: tá amarrado, porque era eu que estava. Quando minha mulher olhou e viu que eu não estava doidão, falou para meus amigos: pode levar para casa da mãe dele. E aí pegaram o carro e me levaram. O carro parou na frente do portão de minha mãe. E que eu bato o olho no quintal da minha mãe, o que eu vejo dentro do carro? Terno, gravata, aquele livro embaixo do braço, tal da Bíblia. Falei pro meu amigo: mano, dá uma olhada no quintal da minha mãe, que é crente. Ele falou: parece que são 2 pastores. Falei: mano, tá louco, velho? Só faltava essa, né, mano? Crente, mano?
Ô, minha mãe outro dia levou eu para raspar a cabeça, tomar banho de amor. Minha mãe agora vem com um papo de crente. Eu não quero saber de crente não, cara. Os crentes querem fazer lavagem cerebral na nossa cabeça. Não gosto de pastor não. Me leva embora daqui. Mas era como se alguém colocasse o CD no carro e aquilo só tocava em mim. Uma voz falou assim: você tentou todas as maneiras, bateu em todas as portas, agora você desce e vai ouvir o que eles têm para te dizer. Eu ouvi aquilo, aí eu acalmei, desci no carro, urinado, porque minha mulher deixou tomar banho, com medo de eu fugir, estava tudo marcado para aquilo ali. Entro no quintal da minha mãe, o pastor olhou para mim e começou a fazer isso. Eu ia na direção do pastor, o pastor olhou na minha cara e... Eu falei, esse cara tá me tirando? Eu falei, e aí, pastor? Ele falou, moço, eu vejo algo maravilhoso ao teu respeito. Olha o que Deus me mostra. Deus me mostra você pregando, louvando, testemunhando, ganhando almas. Eu vejo você viajando por esse Brasil, vejo mais. Vejo você cruzando outras fronteiras, outros continentes para pregar a palavra de Deus. Eu falei, pastor, você está de brincadeira comigo, mano? Vocês crentes têm mania de dizer que Deus tem plano na nossa vida, que Deus tem hora. Deus não tem esse negócio de plano comigo não, pastor. Deus não gosta de mim não, mano. Se Deus gostasse de mim, eu não tinha saído do Catinguelê na melhor época. Se Deus gostasse de mim, eu não tinha perdido meus discos de ouro, minhas joias, minhas roupas da Crawford da Vive Leroy, moda italiana. Não tinha perdido os meus carros, minha Mitsubishi Eclipse preta de roda 20. Olha o meu estado, pastor. Eu falei, moço, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Irmãos, eu perdi sim, mas eu perdi para ganhar o melhor, e o melhor vem de Deus. Mas quem passou, isso tudo se fez todo na minha vida. Me levaram para uma casa de recuperação, no meio da estrada, 2 horas de viagem. Quando eu fui entrar no carro, já era um outro carro, tinha um motorista. Abriu a porta de trás. Quando eu fui entrar, eu falei, pastor, eu não vou, eu vou com vocês para onde vocês me levar. Ele falou, você precisa de ajuda, a gente vai te internar. Eu falei, beleza. Então, eu vou. Só que no banco de trás eu não vou, eu só vou se eu for no banco da frente. E ele disse, mas por quê? Você vai fugir. Eu falei, não, eu prometo que eu não vou fugir. Porque eu achava que os crentes batiam. Porque às vezes eu achava mesmo, eu nunca tinha entrado em igreja. Então às vezes eu via do pagode, do parceiro e tal, passava na frente da igreja, mas quando era calçada eu parava e ficava olhando para dentro dessa igreja. Eu falava, mano, vamos dar uma olhadinha ali para poder tirar o salmo. Então, sempre era a hora que o pastor colocava a mão de alguém e manifestar. Então, eu achava que os pastores traziam as pessoas na frente e batia. Eu achava isso. Você não faz isso não, né, pastor? Eu pensava isso. Então, o que eu pensei? Se eu entrar no carro, no banco de trás com esses 2 pastores, os caras vão me arrebentar, eu não vou ter pra onde correr. Então, no banco da frente já tem uma distância. Aí ele falou, você não vai fugir? Eu digo, não. Fui pro banco da frente e os 2 pro banco de trás. 2 horas de viagem, me levaram para um lugar chamado Ebenezer, na casa de recuperação assim. Eu no banco passageiro, motorista, um pastor no banco de trás, mais ou menos aqui, o outro. Aquele silêncio no carro, de repente o pastor daqui me bate no meu ombro. Eu olho para ele, ele faz assim, ô moço, vamos cantar um louvor aqui, tudo bem? Você não vai se incomodar não? Eu falei, não, que louvor? Eu falei, louvor é as músicas que a gente canta na igreja. Eu falei, tá bom, pode cantar. Pôs a mão no paletó, abriu, encostou a bocarra no pé do meu ouvido, assim. Porque tem gente que faz gente no quintal, dentro da cabeça dele, falando com ele. E começou a cantar. Foi na cruz, foi. A voz dele era horrível, desafinada. Quando ele falava foi, ele cuspia toda essa região aqui, ó. Lobos, né? Cuspia tudo, era chuva de bênção. Quando ele parou de cantar louvor, deu um silêncio. Aí eu de cá fez assim. Eu posso cantar um também? Eu falei, pode. Esse foi pior. Quando ele estava atrás de mim, no banco, ele cantava e batia no banco assim, cantava aquele louvor. Solta o cabo danal. Eu dava pancada no banco, e o banco ia pra frente e pra trás. Eu falava, mano, que cara louco, cara. Cabo, remo, danal, que isso? Não sabia o que era aquilo. Eu sabia o que era fundo de quintal, usando pagodinho, catinguelê. O cara veio falar de cabo, remo e danal. Eu falei, cara é maluco. Ó, a voz do homem era terrível.
Mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E quando ele abria a bocona dele ali, o Espírito de Deus se manifestava na minha vida e o capeta do crack ia saindo da minha vida. Chegaram na casa de recuperação, fizeram minha ficha, pediram meu SIC, não tem. RG, não tem. Teu registro de nascimento, digo, também não tenho. Porque até o meu registro de nascimento da minha mulher, eu empenhei na boca de crack. Sabe o que sobrou do catinguelê? Maracua, pai. Uma camiseta, uma bermuda e um patinho. Minha esposa ficou em casa com a Inaraí, meu filho, um colchão e um fogão. Minha mulher pegava as camisas, as blusas, camisas dela e vestia a Inaraí, porque eu não tinha roupa para Inaraí. Eu tive que largar tudo e ir atrás de Jesus Cristo. Se possível, largue tua amizade do mundo, largue o que for, largue a tua visita. Tua visita chegou na hora do culto, larga lá. Vem buscar Jesus Cristo. Fui para a casa de recuperação, fiquei um bom tempo lá depois que aceitei Jesus. Voltei da casa de recuperação e as promessas que o Senhor havia dito na boca daquele pastor começou a acontecer. Pastor, eu tenho mais 5? É, né? Tem mais 5 minutos, eu tenho que ter mais 5. Viu? Eu paguei todo mundo para eles fazerem isso. Arrumei uma prata para cada um. Falou, quando eu dizer, vocês falam, porque eu continuo mais um pouco. Brincadeira. Voltei para casa, minha mulher foi pro culto, aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu com a minha mãe? Minha mãe hoje é líder do grupo de oração da igreja Deus é Amor. Assim. Estou conhecendo minha mãe, é minha casa. Deus é Amor, sério. Meu pai foi o mais duro. Meu pai era delegado de polícia, homem culto, tal, cheio de onda. Deus permitiu uma enfermidade no pé dele. E numa campanha que eu fiz, Deus curou o pé dele. Meu pai aceitou Jesus numa maca. Meu pai era viciado em baralho, em bebida, em corrida de jockey club, corrida de cavalo. Aceitou Jesus Cristo, parou de beber, parou de fumar, parou de jogar. Deus deu vida para ele aí uns 3 ou 4 anos. Com 74 anos, Deus levou o meu pai. Eu sei que está com Deus. Eu fiz a minha parte. Faz a tua parte na tua família. Amém? Quando eu volto para casa um dia, eu achava que eu não podia mais cantar samba, principalmente, né? E compor. Porque eu só conseguia fazer música muito louco. Eu falava para minha mulher, amor, eu nunca mais vou poder fazer música. Eu disse, por quê, amor? Porque eu só consigo fazer música cheirando. E agora eu sou crente, crente não cheira. Crente não bebe. Como é que eu vou fazer música? Não dá mais, eu não tenho inspiração para fazer música mais. Mas ainda que eu não faça mais música, que é o que eu gosto muito, por Deus, veio. Eu não vou cair no pecado nenhum. Mas eu achava que não podia. Um dia eu cheguei em casa, à tarde, de um culto, a tarde de bênção que teve em casa, no início da minha conversão, os 2 primeiros meses que eu saí da casa de recuperação. Minha mulher falou, Júlio, tem um banjo. Eu disse, um banjo? O garoto trouxe um banjo. Que banjo era esse? Era um banjo que eu havia tocado em pedras de crack há muito tempo. E esse banjo estava com o traficante, e o traficante idolatrava o banjo, porque era o banjo que eu fiz toda a minha passagem, nunca tinha com aquele banjo. Inclusive, no coro, tinha vários autógrafos, vários artistas do banjo e tal. Então as pessoas que iam comprar o banjo, vendia. Eles diziam, esse banjo aqui era do Catinguelê. Aí, quando eu me converti, começou todo mundo a comentar, e isso chegou também na bocada. O traficante chamou um garoto do comando dele, pegou o banjo e falou assim, pega esse banjo, leva na casa do Juninho, devolve para ele, porque agora disse que ele é crente, eu não quero mais ficar com esse banjo aqui. Deus mostrou para mim ali, sabe o quê? Restituição, de imediato. Primeira restituição, talento, dom. Como se eu falasse, olha, estou restaurando o teu dom, o teu talento, mas agora para mim, agora estou te devolvendo. Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai restaurar talentos que estão enterrados em ti. Sabe qual a outra restituição? Restituição material, porque o banjo é matéria. É como se Deus estivesse falando, eu vou restituir materialmente tudo que você perdeu. Deus vai fazer isso na sua vida. Só que eu ainda tinha um enigma. A música que eu não conseguia, achava que não podia mais fazer. E quando eu pego aquele banjo, com os primeiros acordes, o banjo não afinava, aí eu lembro que eu peguei o banjo, levantei pro alto e falei, Deus, assim como eu entreguei a minha vida, consagrei minha vida para ti e a minha família, eu quero entregar esse banjo que eu cheirei cocaína aqui em cima, muitas madrugadas, esse banjo que eu fiz muitas músicas de sucesso para o Brasil inteiro cantar, eu consagro a ti, porque é para a tua glória. E fiz uma oração. Aí baixei o banjo aqui, e aí saiu um acorde e depois saiu um refrão assim, ó. Senhor, me guarda
paz do Senhor, me guarda. na paz. E a mulher deu um pulo no quarto e falou: Júlio, que bonito isso aí. Eu falei: amor, você não vai acreditar. Eu estou fazendo uma música, eu não preciso mais de cocaína, não. Minha inspiração é o Senhor. Ei, você precisa de Deus. Canta comigo, esse agora assim. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querido Cristo Salvador. Cristo Salvador iluminou minha estrada. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querido Espírito Santo. Espírito Santo me banhou transformando a minha vida. Espírito Santo, onde são minhas noites bem dormidas. Espírito Santo, minha posse te dá glórias a Deus. Ó Deus Salvador, que me deu livramentos, já não há momentos de angústia. Te louvar nada custa. Ó Deus Salvador, que me deu livramentos, já não há momentos de angústia. Te louvar nada custa, Senhor. Você, Senhor, me guarda. Senhor, me guarda na paz. Cansado de sofrer, a cocaína entrar, longe do Cristo Salvador. Iluminou, te iluminou minha estrada. Senhor, me guarda na paz, Senhor. Senhor, me guarda na paz do Senhor. Cansado de sofrer, longe do teu querido. Me guarda, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Eu trouxe material, eu nem falei das viagens, né? Da minha primeira viagem para a Europa. Bom, de 2004, 2005, foram 15 países que eu viajei, até o último agora para Amsterdã, convite da rainha, para fazer uma festividade que teve lá, e para pregar a palavra de Deus. E eu não vou só para a Europa, não, porque o mesmo Deus que manda para Paris é o Deus que manda para a favela. É que as pessoas precisam entender isso, né? Porque viajar 15 horas de avião é uma beleza, mas e quando é para pegar o busão de Rio de Janeiro e cair a favela e pegar? Mas o nosso chamado é esse. Eu não cobro cachê. Pastor Ricardo me conhece, sabe disso. A gente vê hoje aí umas loucuras que, enfim, não vou nem falar sobre isso. Mas eu não cobro cachê para ir na igreja. Os pastores, quando podem, me ajudam, mas eu trago o meu material. Eu não vim aqui por material, porque se fosse o caso eu teria trazido uns 500 CD na mala. Sabe que meus amigos não conhecem, me falam, o meu artista fala de mim? Eles me convidam para fazer música de novo, eles me convidam para entrar em grupo. Pô, Juninho é muito otário. O cara agora que tá bom, que devia produzir, fazer música, sucesso, o cara fica vendendo CD na porta de igreja. Eles falam isso de mim. Só que eu sei que meu nome está no livro da vida e o chamado que Deus tem para mim. Aqui é meu testemunho completo, coisas que eu não pude falar aqui eu falo. Agora, o testemunho forte aqui é da minha esposa. Isso aqui para quem é mulher, minha esposa, olha, você vai te abençoar muito ou presentear alguém. Minha mãe também fala. Minha primeira viagem para a Suíça, em Zurique, um salgadinho é servo de Deus. Fizemos evangelismo lá. Tem toda a minha história aqui, todas as músicas que eu fiz. Tem música ao vivo com a banda. Esse aqui é meu primeiro trabalho também, que já tem 5, 6 anos, irmão. Eu gravava um CD por ano, agora eu gravei um, 5 anos depois estou gravando outro. Só Jesus. Participação do senador, pastor Magno Malta, aquele cara que pega os tegófonos. Meu amigo, está cantando comigo, Salgadinho está cantando comigo, Maurício Santos está cantando comigo. Vou estar com material lá e você vai estar abençoando o meu ministério. Amém? Glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.